Olá, vamos começar então a nossa palestra, né? Eu sou Ronaldo Rodrigues Sarmento, tá? Obrigado pelo convite da primeira participação da primeira conferência paraibana de microimunologia clínica da Uninasal, tá? Que é agora em fevereiro de 2022. Infelizmente eu não pude estar presente pessoalmente, fazer online, ao vivo. Mas eu gravei essa apresentação e no final tem um e-mail que vocês podem fazer perguntas depois. Eu posso mandar essa apresentação sem problema nenhum, tá? Bom, a palestra é sobre doença de Chagas, painel doença de Chagas, a celularidade da resposta imune inata. Meu nome é Ronaldo Rodrigues Sarmento, Ronaldo Sarmento. Eu sou biomédico. Doutor em gerontologia biomédica pela PUC do Rio Grande do Sul e professor do curso de biomedicina e da Escola Técnica de Saúde. Nessa conferência que vai acontecer então dia 24, 25 e 26 de 2022, a gente vai falar sobre a doença de Chagas, uma introdução sobre a doença de Chagas, a celularidade da resposta imune inata e agradeço novamente o convite. Eu sou professor da Escola Técnica de Saúde, da UFPB, tá? E estamos aqui para sempre que for convidado ajudar e participar. Bom, eu sou Ronaldo, sou biomédico, sou professor, mas atuo como biomédico também na realização de exames. A gente está fazendo as testagens de Covid para Covid-19 aqui no laboratório, liberando os resultados, em parceria com o LACEN, e a gente deu início, logo no início da nossa pandemia, a realizar, fomos os primeiros a realizar aqui na universidade, junto com o LACEN, os exames de Covid para o vírus SARS-CoV-2, de Covid-19, aqui na Paraíba. E com isso a gente conseguiu ser referência e hoje a gente continua fazendo. A nossa prioridade, na verdade, está sendo o hospital universitário, mas a gente está trabalhando em conjunto aqui na universidade também, realizando alguns exames daqui na universidade. Eu sou biomédico, como falei para vocês, formado em 2001, tá? Sou professor aqui na UFPB desde 2009, do curso de biomedicina da primeira turma. E a primeira turma de biomedicina aqui da UFPB também eu dou aula agora de gestão e auditoria, tá? Já tenho uma experiência boa de gestão e auditoria, porque eu já fui dono de laboratório, tá? Tive 2 laboratórios em Minas Gerais. Eu trabalhei com diagnóstico de doença de Chagas, então vou falar um pouco também sobre os novos padrões de diagnóstico para a doença de Chagas. Tá? Eu fui professor dos cursos técnicos em enfermagem, prótese dentária, fui coordenador de um curso aqui técnico chamado Biodiagnóstico, Histologia e Microscopia, fui coordenador adjunto do Pronatec aqui da UFPB, fui coordenador do curso técnico em análises clínicas à distância, pelo Mediotec, era 50% à distância, 50% presencial. Eu fui supervisor de curso FIC, recepcionista de serviços da saúde e também do curso maqueiro do programa Novos Caminhos da EAD, Educação à Distância. Atualmente eu sou professor dos cursos técnicos de análises clínicas, cuidados de idosos e biomedicina. Sou vice-diretor da Escola Técnica de Saúde, aqui, que é como se fosse um centro, tá? Dentro da UFPB, nós temos verba própria, tudo próprio, que faz parte também do CONDETUF, que é a confederação das escolas vinculadas dentro das universidades federais. Eu sou especialista em saúde pública coletiva pelo UFTM, Universidade Federal Triângulo Mineiro. Sou especialista em microbiologia pelo UFG,
Universidade Federal de Goiás. Citologia esfoliativa e anatomia patológica pela Unifran. Especialista em educação empreendedora pela PUC do Rio de Janeiro. Especialista em gestão na educação de jovens e adultos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Sou mestre em patologia geral e clínica pela UFTM. Eu fiz meu mestrado na área de doença de Chagas, resposta imunológica, resposta imuninata e adaptativa, mais a resposta imuninata. Fizemos cultura celular, fizemos dosagem de citocinas, quimiocinas, também de interleucinas e de óxido nítrico. Tá? Trabalhei com a parte de patologia geral também e clínica no mestrado. E o meu doutorado é em gerontologia biomédica, que eu também atuei nessa parte de parasitologia, imunologia, também falei sobre resposta imune em idosos, que existe uma situação muito interessante em idosos, que é o inflammation, que é uma inflamação constante, e trabalhamos com a parte de parasitologia em idosos e foi bastante interessante. No mestrado meu, a gente trabalhou com doença de Chagas, falamos alguma coisa, mas já tem um tempinho. Eu fiz, na verdade, nesse período de tempo, um trabalho falando sobre doença de Chagas e também sobre o parasita Trypanosoma cruzi. E também sobre o Triatoma infestas. Então, no mestrado a gente fez tudo isso, fizemos sorologia dos pacientes, a gente pegou sangue de pessoas que não eram infectadas, separamos as células e colocamos em contato com o Trypanosoma cruzi, na forma Trypanosoma. E depois disso a gente tirou o sobrenadante, que tinha a presença das citocinas, quimiocinas, e começamos a fazer dosagem dessas quimiocinas e citocinas, até a gente analisar o padrão da resposta para a doença de Chagas, de imunológica. Tá? Foi bem interessante. Bom, a gente vai iniciar então com uma introdução à doença de Chagas, que é uma introdução bastante interessante, que é o que mais a gente fala hoje em dia. Tá? Aí, essa introdução, a gente vai ver que a doença de Chagas é uma doença muito antiga, que ela ainda é bastante encontrada. No Brasil, principalmente, foi uma doença que foi encontrada no Brasil. Tá? E no Brasil a gente conseguiu fazer com que ela diminuísse bastante com alguns cuidados. Né? Então, vou falar agora nessa introdução esses prováveis cuidados que a gente pode ter. Certo? Bom, a doença de Chagas em si é uma doença transmitida por um parasita, né? Que é um parasita que é o Trypanosoma cruzi. Tá? A taxonomia que a gente fala sobre a doença, ela é do reino protista, filo Sarcomastophora, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomiaceae e o gênero Trypanosoma. E a espécie tem a cruzi e outras mais, mas a Trypanosoma cruzi é o principal parasita desse grupo. Tá? A definição: uma doença infecciosa causada por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruzi. Existe a forma epimachigota, que é do inseto, presente no inseto. A forma tripomachigota, presente em homem e no inseto. E a forma amachigota, presente no homem, principalmente quando o parasita penetra o tecido muscular cardíaco ou tecido muscular normal do corpo. Bom, aí são algumas formas. Essas imagens são imagens minha própria, né? Eu mesmo capturei quando fiz o meu mestrado.
Aqui tem a forma do Trypanosoma cruzi, no qual ele tem uma membrana ondulante, é um parasita flagelado, tem um núcleo e tem o cinetoplasto, que é a parte genética que fica do parasita. Então tem a forma tripomastigota e ao lado aqui a gente vê a forma amastigota, que também é uma forma muito comum da gente encontrar desse parasita Trypanosoma cruzi. O vetor hospedeiro intermediário, né, são os teatomíneos, nome popular dos barbeiros, tá? O mais comum é o Teratoma infestans, né? Mas existe o Teratoma infestam, outros tipos de teratoma, Pastrongylos, Rhodinus, que é outro também tipo de teatomídeo. A transmissão, gente, acontece a partir das fezes e urina do barbeiro. Tá? Então, existe essa transmissão que é comum acontecer e pode acontecer em áreas endêmicas onde tem um barbeiro. Hoje em dia já acontece a transmissão não só dessa forma, já é encontrado em caldo de cana, tá? Pode ser encontrado também em partes como açaí, que o barbeiro fica nas plantas, ele é triturado e acaba que a pessoa adquire, tá? Bom, esse aí são amigos nossos que fizeram, né? Hoje são professores lá, tá? Na UFTM. São amigos que passaram essas imagens para a gente, que é o hospedeiro vertebrado, né? O homem, e tem outros hospedeiros, outros mamíferos, né? Que podem também adquirir a doença de Chagas, né? Gato, cão, porco, gambá, morcego, tatu, rato. Então, essas são fotos que as amigas minhas, né, mas o professor que está aí, repassou para a gente, como as formas que a gente pode encontrar também o Trypanosoma cruzi. No meu doutorado, no meu mestrado, gente, a gente infectou camundongos com o Trypanosoma cruzi, a forma infectante, né? E depois a gente deixou o camundongo se infectar, passar para a fase aguda, fase crônica. Depois a gente retirou o sangue dele e isolou os Trypanosoma cruzi. Com esse Trypanosoma cruzi isolado, a gente colocava junto com as células. Tá? Bom, então a gente poderia encontrar essas situações todas como formas da gente encontrar o parasito o Trypanosoma cruzi, tá? Então, a gente encontra o hospedeiro no vertebrado, esses aí. Os mecanismos de transmissão, tá? Existem, na verdade, vários mecanismos de transmissão. A gente encontra esses mecanismos como a transmissão vetorial, tá? A transfusão sanguínea, certo? A transfusão congênita, acidentes de laboratório, tá? Transmissão oral, que eu falei que é o caldo de cana e mais o caso do açaí, e transplante. E aí o barbeiro. O ciclo da doença de vida do Trypanosoma cruzi, ele envolve um humano ou um outro mamífero, um outro animal, em que começa com um inseto, pica e defeca ao mesmo tempo, tá? Aí ele pica e defeca ao mesmo tempo e o Trypanosoma passa para a ferida, as fezes dele que estão no barbeiro, né, o Teratoma infestans, e infecta. Os Trypanomastigotas invadem células onde se manifestam em amastigotas. Os amastigotas eles vão multiplicar dentro das células assexualmente, então tem a multiplicação dos amastigotas. Os Trypanomastigotas invadem novas células em mais regiões e vão invadir e onde se multiplicam como amastigotas.
Os amastigotos se transformam em tripomastigotos e depois destroem, saem destruindo tecido e saindo do tecido para o sangue. Então, o inseto, se ficar novamente, ele vai se infectar. E ele se infectando, pode acontecer o quê? Essa transmissão e o ciclo retornar para transmitir para outras pessoas. Triatomas tripomastigotos sanguíneos são absorvidos por um novo infecto em nova picada. E aí o ciclo continua dentro do parasita, que vai se multiplicar, as formas epimastigotas e tripo, até se infectar uma outra pessoa. Bom, as formas clínicas mais comuns, na verdade, na maioria das vezes não tem uma forma clínica pré-definida. Existe uma forma em si, que é uma forma aguda, que é a fase aguda, que é sintomática ou assintomática, como eu falei para vocês, tanto faz, tanto uma como outra, na qual uma das coisas que antigamente era muito visto era o sinal de Romanã, que é um inchaço, porque doença de Chagas, o barbeiro tem esse nome porque ele costumava picar na região do rosto. Por isso que recebeu o nome de barbeiro, tá? E às vezes aparecia um processo inflamatório no local chamado chagoma de inoculação. Então, sinal de Romanã, que dava um inchaço no local, que picava no rosto, ou também o chagoma de inoculação. As formas clínicas que mais a gente observa, existem que normalmente é mais na fase crônica, que ela é considerada assintomática, são complicações que acontecem após a infecção. Então, na fase aguda a pessoa não sente quase nada, só esses parasitas entrando nos tecidos. Na fase indeterminada, considerada como assintomática crônica, ela passa por um período de 10 a 30 anos sem sentir nada. A pessoa vai, se ela não fez diagnóstico, o parasita vai multiplicando dentro do corpo e assim vai. Tá? A fase crônica sintomática, ela tem uma sintomatologia relacionada com o sistema cardiocirculatório digestivo, que é quando acontecem as complicações como megaesôfago, que é a dilatação devido a uma alteração resposta imunológica, em que dá a dilatação do esôfago, o megacólon, que é o intestino ficar muito grande e dá complicações como obstrução de fezes, fazer lavagens intestinais e várias outras coisas. E a cardiomegalia, né? A cardiomegalia acontece quando o coração aumenta demais de tamanho e tem complicações por esse aumento exagerado do coração. Vai dar uma insuficiência cardíaca congestiva, ICC. O coração não consegue bombear o sangue. Na parte epidemiológica, parte de epidemiologia, existem casas de pau a pique, que é um abrigo propício para a adaptação e colonização dos barbeiros. Casa de taipa também, que aqui na nossa região da Paraíba é muito comum, às vezes no interior ver. Então aqui, por exemplo, não é qualquer lugar que a gente encontra essas casas, tá? Então pode acontecer situações em que esse parasita pode parar aí. Tá? Só se encontra no continente americano. Raramente a gente encontra doença de Chagas em outro lugar, que o barbeiro ele coloniza e fica nessa região da América Central e América do Sul. Mas às vezes a pessoa infectada pode ir para outro lugar e ter uma transfusão de sangue e transmitir. Por transfusão, outras coisas. Mas transmissão oral, transmissão é muito raro. Não existe, na verdade. A profilaxia. O combate, primeiro, combater os triatomídeos. Se a gente combater os triatomídeos, com certeza a gente não vai ter os casos de transmissão por doença de Chagas. Tá? Controle do doador de sangue. Eu vou falar depois dos exames agora mesmo. Os exames eles podem acontecer. Ele pode acontecer de ter um cutoff muito alto na doação de sangue. Tá? Quando o cutoff é muito alto,
acontece e às vezes o exame não está, a pessoa não está com doença de Chagas e der positivo, tá? Então a gente pode observar que às vezes dá muito falso positivo, tá? Então é importante de ter esse controle do doador de sangue, controle da transmissão congênita. Até eles falam, você teve em região que tem malária, você tem doença de Chagas, o pessoal às vezes não aceita o sangue, tá? A higiene durante o preparo de bebidas como açaí e garapa, que é água caudicana, né? Que na região, algumas regiões aqui também conhecida como garapa, aí a gente pode observar essas situações aí, tá? O diagnóstico na verdade pode ser feito de várias maneiras, tá? O diagnóstico ele pode ser feito a partir na fase aguda, com a detecção dos triplomontibosas por gota espessa e esfregaço, tá? E também posso por sorologia. Então, sorologia não na fase de infecção, mas logo depois a gente consegue por ELISA, imunofluorescência indireta, identificar o diagnóstico, né, do parasita na amostra de sangue, no soro, tá? Na fase crônica existe a sorologia, tá? Que é uma imunofluorescência, pode fazer por imunofluorescência indireta, hemoglutinação e ELISA também, o IgG, tá? Lembrando, o IgM é a fase aguda, o IgG é a fase crônica, certo? A gota espessa a gente pode fazer furando o dedo da pessoa. Tem duas maneiras de fazer a gota espessa, que eu já vi uma sendo feita em alguns locais, que coloca lá, por exemplo, o sangue, põe uma lâmina e vai no microscópio ver se tem a forma triplo gota movimentando. A outra maneira de fazer, que é melhor, que é mais padronizada, é quando a gente faz a gota espessa, faz o esfregar sanguíneo igual que a gente faz no hemograma, e a gente utiliza a coloração de migrinça ou de panótico ou de hematoxilina, né? Então a gente usa as colorações aí para fazer o diagnóstico também na técnica de gota espessa, tá? Bom, quando a pessoa está diagnosticada com doença de Chagas, faz a sorologia ou faz algum desses exames na fase aguda, pode-se utilizar dois medicamentos, o nifurtimox ou o benzonidazol, que são tipos de tratamento que são usados na fase aguda, que pode até mesmo, em alguns casos, curar e a pessoa não se infectar pelo parasito, se for bem no comecinho. Na fase crônica, ela é direcionada às manifestações da doença a fim de controlar os sintomas e evitar complicações. Esse é o grande dilema da fase crônica. Muitas pessoas chegam na fase crônica com mega esôfago, mega cólon, mega cardiomegalia, e acaba que a gente se complica porque não tem muito o que fazer, tá? Tem um tio da minha esposa que faleceu agora o ano passado, deve ter uns 6 meses mais ou menos. Ele ficou um tempo tentando fazer cirurgia e tal. A única forma dele sobreviver, ele tinha megacólon, aí a única forma dele sobreviver seria ficando com a bolsa externa de fezes. Ele não aceitou, ele falou que não queria viver desse jeito, e aí aguardou até ele chegar a óbito. Infelizmente ele ficou no hospital um tempo, lá com cuidados paliativos, tá? Que são cuidados que são feitos para a pessoa não sofrer tanto, e acabou chegando a óbito, tá? Então pode acontecer também da pessoa não aceitar, né? Porque não tem muito o que fazer, não tem ou transplante, mas transplante de intestino é muito complicado, né? Então é difícil.
Bom, com relação ao painel da doença de Chagas, existe um painel que a gente fala, que é um painel da doença. O que na verdade a gente faz? Eu já falei anteriormente, né, sobre sorologias, né? O ELISA é o mais utilizado, é o padrão ouro, né? Gold standard, que a gente usa esse termo em laboratório. Mas existe também uma situação que é a situação de outras técnicas que a gente pode utilizar que são padronizadas. O que a doença de Chagas ela faz, né? A doença de Chagas ela apresenta uma infecção aguda com alta parasitemia no início, muito parasita, e queda normalmente na fase crônica. A fase crônica tem uma queda muito grande da parasitemia, porque os parasitas são todos dentro do órgãos, né, muscular, cardíaco, esquelético. Parasitemia é quando o parasita está na corrente sanguínea, tá? E um aumento de anticorpos quando acontece na fase crônica. No início, eu vou falar agora mesmo da resposta imunológica, o que acontece na fase resposta imunidade adaptativa. No início tem um aumento do número de resposta imunológica, mas o sistema imunológico não consegue eliminar, porque o parasita da doença de Chagas ele engana o sistema imunológico. Tá? E agora, no ano de 2015, a EDC número 36, de 26 de agosto, ele fez uma padronização e fez testes, né, analisando os testes de diagnóstico. Então, os testes de diagnóstico para a doença de Chagas, eles pertencem à classe de risco 4, que tem que ter obrigatoriedade de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando vocês forem fazer sorologia, olhem isso, se existe o registro mesmo. Não vão comprar kits, técnicas que não têm registro. E o desempenho desses produtos é avaliado por uma análise laboratorial prévia ao registro. Se o teste ele tem um registro aprovado, ele tem uma eficácia comprovada, então com isso aí pode ser utilizado. Então muito cuidado quando vocês estiverem no laboratório. Já tive laboratório, 2 laboratórios. A gente sempre comprava os testes padronizados. Se a vigilância sanitária chegar lá, você estiver usando um teste que não seja de qualidade boa, você pode fechar o laboratório. Tá? Então, frente a painéis sorológicos compostos por amostras verdadeiros soropositivos e negativos. Então, tem um painel, né? E aí isso é controle de qualidade. A gente coloca lá no painel aquelas que podem dar positivo, aquelas que podem dar negativas. Já sabidamente com o resultado, que tem um valor, um cutoff, tudo. E aí são feitos testes. E esses testes são feitos de várias maneiras. Tá? O Ministério da Saúde ele fez uma portaria, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, uma portaria de número 57, no dia 30 de abril de 2018, que torna pública a decisão de aprovar o protocolo de diretrizes terapêuticas da doença de Chagas. Tá? Então, nessa terapia, aqui, ó, tem um link aqui, vocês podem ver, anotar. Tá? Tem uma padronização do que tem que ser feito para fazer sorologia, como é que faz o diagnóstico e o que tem que ser feito no caso para confirmar mesmo o diagnóstico em doença de Chagas. Tá? Então isso acontece muito frequentemente, essa falta de padronização, e hoje a gente tem essa padronização brasileira. Bom, isso é o que está no guia, né, da Vigilância de Saúde de 2017. Né? Aqui está o organograma, né, o organograma aí, fluxograma, organograma, né, do que é feito, na verdade, quando dá o exame positivo. Né? Então aqui a gente pode vou pegar aqui. Faz a sorologia, coleta as amostras para testes parasitológicos e sorológicos ao mesmo tempo
Isso é na fase aguda, tá, gente? Então faz parasitológico outra espessa e faz também a sorologia, tá? Se o resultado dos exames do parasitológico for positivo, confirma o caso. Se for negativo, repete o exame. O resultado do exame parasitológico positivo com repetição, confirma o caso. Negativo, não descarta o caso, tá? Se ele for negativo mesmo, tem que confirmar pela sorologia. Então, o resultado dos exames sorológicos positivos para IgM confirma o caso. Negativo, avaliar o resultado de IgG. Porque pode estar acontecendo naquele momento que acontece a soroconversão, que é quando o IgM ele começa a cair e o IgG começa a subir. Que é nesse platô que acontece, às vezes se confirma o caso se o IgG deu positivo. Tá? Então a gente vai fazer a sorologia, né? Ver o IgM e IgG e vai analisar a partir do que? Dessa conversão. Então, na detecção da IgM e IgG, o título de IgM, quando for menor que 1/40, que é maior ou igual para 1/40, confirmado. E quando o IgG for menor ou igual a 1/80, que é diluição, confirmado também. Tá? São necessárias pelo menos 2 coletas, no mínimo entre 15 dias, para a gente fazer essa confirmação. Tá bom? Essa tabela também que eu retirei desse mesmo trabalho, né, mostra orientações para o diagnóstico na doença de Chagas na fase crônica. Falei da fase aguda, agora a gente vai para a fase crônica, tá bom? Na fase crônica, a gente pode observar que o diagnóstico inicial, né, combinação de 2 testes baseados em princípios distintos ou diferentes preparações antigênicas. Por exemplo, a gente usa o ELISA, a gente usa a imunofluorescência, a gente usa a hemaglutinação, pode usar um Western blot. São técnicas melhores que têm uma prevalência de positividade em caso de encontrar muito grande. Na fase crônica, tem as sorologias discordantes, né, que pode acontecer, que é realizar um terceiro, por exemplo. Fiz o ELISA, deu negativo, fiz o Western blot positivo. Então, quando a sorologia é discordante, eu tenho que repetir com um terceiro teste. Eu lembro que no laboratório era comum, às vezes, um teste de hemaglutinação, que ele é um pouquinho menos sensível, ele dava negativo, mas o teste de ELISA e imunofluorescência dava positivo. Então, você descarta o teste de hemaglutinação, que ele está mais fraco. Tá? Então, a hemaglutinação direta, o Western blot, o quimiluminescência, que é o CLIA, e a imunofluorescência indireta, que é usado. Então, a combinação de 2 testes, a gente confirma a positividade. Esse é um fluxograma do caso da doença de Chagas na fase crônica. Tá? Coleta o sangue periférico, não faz mais testes parasitológicos para ver se o parasita está ou não. Então, faz a coleta da amostra de sangue periférico, induz sorologia de IgM que tem que dar positiva para fechar o diagnóstico. Tá? Em alguns casos, né, o resultado pode dar negativo por causa de um teste que foi errado, o soro foi mal coletado, alguma coisa assim. Então, o resultado dos exames positivos. Se deu os 2 testes positivos, confirma o diagnóstico. Se apenas um teste, se tem que fazer a realização de um terceiro técnica. E os 2 negativos, descarta o caso. Tá? Certo? Bom, então, nesse trabalho que eu falei para vocês mais acima, né, eles fizeram uma avaliação. Né? Eles pegaram 45 testes, né, para diagnóstico de doença de Chagas, sendo 60% ELISA, 16% de imunofluorescência, 11% quimiluminescência, 7% de hemaglutinação, 4% de teste imunocromatográfico, que é aquele igual ao teste rápido de COVID, de antígeno, 2% de aglutinação, e eles foram avaliados. Tá? Dos 160 registros, 56,2% eram de ELISA,
14,4% de quimiluminescência, 13,1% de imunofluorescência, 8,1% de hemoaglutinação, e foi elaborada uma planilha e foi reavaliado todos esses testes. Aí alguns deles foram aprovados, outros não. O painel avaliado, composto por 64 amostras, foi caracterizado e seu uso garante resultados confiáveis, ampliando a capacidade analítica do laboratório de sangue derivados do controle de qualidade dos kits. Então o resultado foi satisfatório desses kits analisados. Bom, agora a gente vai entrar na parte de celularidade da resposta imune inata. Existem dois tipos de resposta. A resposta imunológica inata, que a gente já nasce com ela, e a resposta adquirida, que está tanto falado ultimamente, que é a parte de vacinas ou contato com micro-organismos. Estava em análise e criação de vacina para parasitos. Malária parece que está bem avançado, mas doença de Chagas não. Tá? O que é a resposta imune inata? É aquela resposta natural, nativa, que é adquirida, que a defesa presente em indivíduos saudáveis desde do seu nascimento bloqueia a entrada de micro-organismos por células, e ela tem um grande sucesso em alguns tecidos. Tá? Existe também a resposta imunológica adaptável, tá? Também conhecida como imunidade adaptável, específica ou adquirida, que ela é estimulada depois que a gente tem contato com micro-organismos ou com vacinas. Tá? Então, vacinação é importante para estimular a imunidade adaptável. O que é a resposta imunológica inata adquirida? Qual que é a diferença das duas? A inata está presente desde o nascimento, ela não é específica, ela não muda de intensidade com a exposição e não tem memória. Já a resposta imunológica, né, adquirida, ela tem uma resposta específica, ela é adquirida a partir da exposição e aumenta com a intensidade de exposição, ela tem uma memória para o resto da vida. Ou não, né? Depende do tipo de infecção, tá bom? A resposta imune inata tem as barreiras físicas, pele, mucos, cílios, barreiras químicas, pH, lisozima, interferon e complemento, as células que são as células natural killer, os macrófagos e os neutrófilos. Tem a resposta imune adquirida, são os produtos secretados, e tem as células e os linfócitos. Certo? Resposta imune inata e inflamação. Tá? A resposta imune inata ela pode ser encontrada de várias maneiras. Tá? Ela acontece normalmente quando tem as células de resposta imune inata, que são os neutrófilos, os linfócitos, os basófilos, os eosinófilos e monócitos, elas vão primeiro atuar contra alguns tipos específicos. Tá? Por exemplo, no caso das infecções parasitárias, aumenta o número de eosinófilos. A produção de eosinófilos acaba aumentando. Onde são produzidas as células da corrente sanguínea? Dentro dos ossos, né? Nos grandes ossos eles podem acontecer. Aí é o macrófago, aderindo bactérias e a Escherichia coli, tá? Aí a gente encontra a Escherichia coli, tá? Fazendo a fagocitose, o macrófago fazendo fagocitose da Escherichia coli. O que é um antígeno e anticorpo? O antígeno são os micro-organismos, né, presentes, os processos infecciosos que podem invadir algum patógeno, né, ou algum alérgeno, sei lá. E os anticorpos são as proteínas que são produzidas pelo corpo. Eu falei anteriormente
dos anticorpos IgM e IgG, certo? As células da imunidade inata. Tem os natural killer, os neutrófilos, os macrófagos, tá? E tem a capacidade de reconhecer e ativar. Por exemplo, a resposta imune inata é muito comum feita pela célula natural killer, tá? Natural killers são grandes linfócitos e cheios de grânulos. Não possui receptor de células T, né? Que é um TCR, que é uma sigla que a gente usa, e reconhece alterações da membrana celular de células anormais. A destruição não é por fagocitose, mas pela liberação de grânulos. Os neutrófilos são grânulos polimorfos nucleares, né? Célula diferenciada, cheia de lisossomos, tá? Sobrevida de 12 horas. Aqui estão os macrófagos, os monócitos, né, que vão atuar primeiramente entre as infecções, né, de micro-organismos. Sobrevivem em torno de 2 a 4 meses. Os macrófagos, eles destroem patógenos. Bom, aqui é um exemplo de um vídeo mostrando a fagocitose, tá? Então tem um micro-organismo lá, e aí vocês podem ver aí com uma fluorescência, mostra o fagócito, né, a célula, fagocitando o parasita, a bactéria ou micro-organismo. Com isso tudo acontece um processo de inflamação, que é indicado um dano tecidual e começam a produzir fatores de resposta imunológica. Primeiro tem os sinais da infecção, né, que, como eu falei para vocês, o chagoma de inoculação tem calor, rubor, tumor e dor. A inflamação acontece com a pessoa pega fura, por exemplo, vamos supor que seja que a picada do triatomídeo, né? Então aqui o parasita vai entrar, as células de resposta imunológica vão ser ativadas e vão já atuar contra ele. Aí tem a ativação dos sistemas plasmáticos, né? Coagulação, complemento fibrinolítico, tá? Histamina, citocinas, que eu vou falar mais para frente agora, e são os mediadores da inflamação que vão ser atuar para começar a resposta imunológica. Aí tem o aumento da circulação, da microcirculação, tem a parte da inflamação, né? Calor, rubor, ardor. E aqui tem a vasodilatação e aumento da permeabilidade, como começar a ter edema, e pressiona as terminações nervosas, provocando dor. Então, quando a célula está lá, então o micro-organismo, seja uma bactéria, que é um exemplo de uma bactéria, mas pode ser um parasito, aí começam as células a liberarem os fatores de necrose tumoral, TNF, tem o TNF-alfa, outros mais. Nos correntes sanguíneas, essas células vão começar a liberar quimiocinas, citocinas, histaminas, fatores do complemento C3A, C5A, e toda essa alteração que é liberada é a partir do que? Do contato da célula com o micro-organismo ou com algum tecido que tenha contato com o micro-organismo. Tá? Então vai acontecer isso, que é a ativação a partir da primeira resposta imunológica. Então aqui a célula vai migrar e por diapedese ela vai migrar para aí onde está a infecção, e a partir da infecção a gente vai encontrar essa situação aí. Tá? A inflamação vai acontecer de que maneira? Né? Então a célula vai migrar
E quando ela migra e passa para dentro do tecido, ela, em contato com o micro-organismo parasito, vai produzir citocinas e interleucinas. Aqui tem uma tabela que mostra o que é a resposta imune inata adquirida. Adquirida é a partir dos linfócitos T e B. O B produz os anticorpos. O linfócito T reconhece. Tem a célula natural killer que também atua. E tem as células apresentadoras de antígeno. Tá? Tem as moléculas solúveis que vão ser produzidas, né? Resposta imune inata adquirida, tem os anticorpos, citocinas e quimiocinas. E na resposta imune inata, que são os fagócitos, né? Células dendríticas, os macrófagos, os neutrófilos, vão atuar normalmente contra bactérias. As células natural killer costumam se atuar mais em vírus. E os mastócitos, basófilos e eosinófilos em parasitas. E essas moléculas solúveis vai ter a liberação que eu falei anteriormente, de fatores do complemento, proteínas de fase aguda, citocinas e quimiocinas. Aqui é a origem das linhagens celulares, né? Tem uma célula progenitora que está lá dentro do tecido do osso, né? Grande, e vai dar origem a toda a proliferação de células até chegar no macrófago. A resposta imune inata, então, ela vai atuar principalmente nessa primeira fase. Barreira epitelial, os fagócitos, células dendríticas da célula natural killer, depois os fatores do complemento que vão ser ativados. E na célula, a imunidade adaptativa demora um tempo mais, que acontece normalmente entre dias e semanas. Que o linfócito B vai lá, reconhece o micro-organismo, vai lá para os linfonodos e vai produzir anticorpos depois. E depois vai ter a resposta contra a infecção. Aqui tem uma tabela bastante interessante sobre os principais componentes da resposta imune inata. Tem as células fagocíticas ou sentinelas, tá? Que elas vão lá e reconhecem moléculas estranhas no organismo e emitem sinais para ativar a resposta imune inata. O sistema complemento, que ele vai ser ativado e vai formar uma cascata de enzimas com ação microbicida, potente e rapidamente induzível. Inclui as vias clássicas, alternativas e lectina. E as citocinas pró-inflamatórias, que é L1 e L6 e TNF-alfa, que são secretadas por células sentinelas. Tem as quimiocinas, citocinas, que também podem provocar migração de células para o local, e os interferons, que são produzidas pelas células infectadas por vírus, parasitas, que têm o objetivo de proteger as células vizinhas. E a célula natural killer, que é uma célula muito comum na resposta imunológica, que é um tipo de linfócito que é a parte do sistema inato, sendo importante na eliminação de células infectadas por vírus e células neoplásicas. Aqui existe uma situação que a gente fala na resposta imune de doença de Chagas e de outros patógenos, que é o aparecimento dos PAMPs, ou PRRS, que são reconhecimentos inatos de antígenos. Esses PAMPs eles vão ativar a resposta imune inata, tá? Que é essa primeira parte aqui. Aqui embaixo é a resposta imune adaptativa ou específica, que é a produção de anticorpos, tá? É a partir da célula dendrítica, que reconhece o antígeno ou micro-organismo. E aqui esse PAMPs, que vai estar ligado entre a célula e o micro-organismo, né, o parasito, e vai ativar a resposta imune inata. Esses PAMPs, né, também conhecidos como moléculas reconhecedoras no sistema imunológico, ou reconhecedoras de antígenos, eles são padrões moleculares associados ao patógeno. Então ele vê e vê, o que é aquilo? É um micro-organismo, uma bactéria, um parasita? O que ele é? Então ele vai ver estruturas microbianas comuns e ele vai reconhecer um lipopolissacáride, que às vezes está na membrana de um gram negativo, um ácido lipoproteico, a flagilina e outras estruturas que têm alguns micro-organismos. O conceito de PAMP, né, que são padrões moleculares, aqui mostra um exemplo de um PAMP. Tá? É um receptor, tá? E são receptores também conhecidos como PRR. Aqui mostra a representação esquemática de como que ele funciona. A célula está aqui,
aqui está reconhecendo e vendo o que são essas âncoras, padrões, né, da membrana celular para descobrir. E existe uma situação que uma molécula que também está presente, que é o TLR, chama Toll-like Receptor. Na minha tese de mestrado eu falei bastante sobre isso, que são os receptores de células Toll. Então esses receptores também receptam e veem qual que é a alteração no organismo para ativar a resposta imune inata. Então esses PAMPs ou PRS são padrões moleculares, né, estruturas microbianas, parecem estruturas microbianas, e aqui dá para ver bem, nessa parte aqui embaixo, né, são os receptores Toll-like Receptor, né, TLR, os Nod-like, que é tudo em inglês, né, e o RIG-1-like. Então o PAMP está aqui embaixo, vocês podem ver aqui o PAMP aqui, e o PRL aqui. Então está entre a célula e o micro-organismo que ele vai reconhecer, ou parasito, bactéria, etc. E essa tabela sugere os padrões moleculares associados aos patógenos e seus receptores, né? O PAMP é um componente encontrado na membrana celular microbiana. Tá? O PRR é um complemento. E as consequências, opsonização, ativação do complemento. Vai ativar a cascata de ativação da infecção por um parasita. Então tem o Toll-like Receptor, tá? Que ativação de macrófago, secreção de citocinas, anti-inflamatórias, produção de interferon em caso de vírus, ativação com secreção de citocinas. Então é um padrão que acontece, que tem a produção de estudo, que é a resposta imunológica sendo ativada. No meu mestrado eu fiz dosagem dessas citocinas, quimiocinas, e eu aproveitei dosei de óxido nítrico, que é o resto do que pode ser de contaminante dessa resposta inflamatória. Tá? Então essa tabela exemplifica bem os exemplos de padrões moleculares. E a resposta imune na doença de Chagas, né? Que acontece, ó, essa é a resposta imune inata adquirida na doença de Chagas, fase aguda. Então tá aqui o macrófago ativado, que ele teve contato e destruiu alguns parasitas, ele não consegue destruir tudo, tá? Tem a produção do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, o interferon gama, tá? Produção também em contato com os parasitas, a célula dendrite que estimula a interleucina 12, TNF-alfa vai aumentar, interleucina 12 também. E após isso tem a ativação da fase 2, né, que é a imunidade adquirida. Então a imunidade inata é mais essa célula aqui nesse trecho aqui, ó. Tá? Então até aqui na esquerda vocês estão vendo a resposta imune inata na doença de Chagas. E na direita a resposta imune adquirida, que é os linfócitos T reconhecendo e começando a liberar os interferons, que é as respostas inflamatórias, né? Vai dar uma citotoxicidade, né? E o padrão do parasito vai estar presente, vai morrer alguns parasitas, mas não morrem todos. E o parasita acaba, depois que ele entra dentro da célula, ele pode se multiplicar. Tá? Essa figura 1 é bem interessante, que ela representa a combinação da literatura referente à resposta imunológica de portadores da doença de Chagas, na forma indeterminada e cardíaca. Tá? Então, olha, ó, a célula apresentadora de antígeno produz interleucina 10, essa célula vai encontrar com o linfócito CD4. Então o CD4 vai estimular a produção de citocinas e quimiocinas. Então é um ambiente muito inflamado que vai acontecer, aumento de interleucina 10, TNF-alfa, interferon gama, e assim vai dando a lesão tecidual, forma cardíaca e forma indeterminada. Por último, finalizando, né, já a nossa apresentação, aqui também o que aumenta, né, da doença de Chagas. A é a fase aguda, B é a fase crônica, né? Tem aumento de CD8, de interferon gama, o óxido nítrico aumenta,
diminui os parasitas porque eles vão começar a morrer, tem um aumento de TH1, TH2 e células T ativadas também vão aumentar bastante. Bom, para finalizar, gente, algumas reflexões. A resposta imunológica é muito complexa, muda muito. E a resposta imunológica para doenças de Chagas ainda está em estudo. Tem muita coisa ainda que está surgindo nova. Tudo que eu fiz no meu mestrado em 2007 teve mudanças. E futuramente poderemos definir melhor e quem sabe até a cura para essa doença que atinge a nossa população, porque ela é muito carente. Por fim, a evolução. A gente está vendo vacina para dengue, vacina para malária, vacina para várias doenças. E quem sabe um dia a gente consegue uma vacina para a doença de Chagas. Ainda não tem. A gente está vendo essas pesquisas atuais, a importância das vacinas, os estudos na área de doença infecciosa. Em breve teremos boas notícias. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Infelizmente eu não pude estar presente mesmo online ou presencialmente aí no evento, mas estou à disposição. Podem mandar para o meu e-mail as perguntas. Se precisarem de mais material, eu tenho algumas coisas, eu faço alguns trabalhos em doença de Chagas, só que eles estão meio parados, eu não estou publicando ultimamente. Mas pretendo em breve retornar a esses projetos de doença de Chagas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a Maurício Nassau, obrigado ao Dr. Zé Guedes, que ele fez o convite para mim pessoalmente. Tá? Estou à disposição do que vocês precisarem. Um abraço. Até logo.